Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVC Itabuna e Ilhéus, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Graças a Deus já solucionamos o problema do áudio, você agora vai nos ouvir tranquilamente, ok? E você que assiste pela internet, tviplay.com.br, obrigado também pelo carinho da sua audiência. Hoje nós estamos gravando esse programa e transmitindo também alguns trechos ao vivo pelo Facebook. Se você está nos assistindo pelo Facebook, mande a sua mensagem que a gente vai divulgar aqui, a gente vai publicar, tá certo? Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. E não esqueça de seguir a TVI nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, e no Twitter, para você ficar sempre por dentro das novidades aqui da TVI, já que a partir de outubro, né, novos programas aqui na grade da TVI, tá certo? Bom, gente, Ronald, um abraço. Mais uma vez, boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador. Rui. Um abraço. Pois é, a partir de agora vamos comentar, né? Vamos falar alguns assuntos que são destaque em nossa cidade, em nossa região, na Bahia e no Brasil, em todos os aspectos, seja político, social, econômico, vamos falar sobre tudo aqui no programa. E a gente começa falando, no mínimo, que deveria ser ético, mas não é esse processo eleitoral. Nós estamos vendo aqui em Itabuna uma situação embaraçosa entre os professores e a Prefeitura de Itabuna, várias semanas em greve, paralisações, discussões de salário. O prefeito, através da Secretaria de Educação, tentou chegar a um acordo com 2, alguma coisa por cento, né, e acalmou aí os professores, que 3 dias depois estavam numa carreata do candidato, que hoje é vereador, sindicalista, né, Jair Araújo. Então é aquilo que a gente falou aqui outro dia. O pessoal fala tanto em corrupção, fala tanto em ética, em moral na política, isso e aquilo, mas no fundo uma classe tão inteligente como a dos professores acaba sendo usada por um candidato para fazer oba-oba em tempos de eleição, né? Já que tem tanto tempo para fazer isso, por que não faz em outras épocas, né, Ronald Rui? Olha, eu não estou muito por dentro desse problema dos professores, né? Eu estava vendo uma especialista da Câmara falando, coisas interessantes. Ela disse, por exemplo, que tem cerca de 500 professores fora da sala de aula, né? Uhum. E que isso reflete em uma ilegalidade, né? Com a verba carimbada. E eu não entendi direito, não, é um assunto muito complicado. Se o professor está fora da sala de aula, não pode fazer parte de um orçamento, é uma coisa meio... O Rui pode explicar isso a gente. Agora, o que eu acho estranho é 500 professores fora da sala de aula. E eu não sei como, é porque dizem que a educação está em crise, sempre que não tem dinheiro e tal. Então, se estão fora da sala de aula, Itabuna tem 500 professores que deveriam ser demitidos, porque não está precisando deles, né? Com esse dinheiro poderia reverter em prol da educação, né? Então, mas eu falo isso de ouvir falar. Não, mas esse, inclusive, foi o tema da entrevista aqui com a professora Norina, né, que foi secretária de Educação, e ela explicou sobre isso. Desde a época de Azevedo, Ivane, que vem muitos professores se afastando da sala de aula e cuidando de outras atividades. E até criticaram muito a Norina, principalmente os professores, porque os professores querem tudo, né? E a Norina não teve culpa nenhuma. Os problemas da Secretaria de Educação, de Saúde, são problemas causados pela falta de uma vontade política do prefeito, ou que seja lá de quem for. Mas essas secretarias não podem fazer sozinhas, não podem fazer o que deveriam fazer, né? Então fica sempre essa margem de... É como a gente vai falar aqui no instante da saúde, que sempre troca de secretário. Né? E aí o prefeito Fernando Gomes exigiu que esses professores retornassem à sala de aula, porque está faltando o professor nos quadros, né, da educação, mas muitos se recusaram. Porque é um tema complexo. Eu trabalhei, tenho larga experiência em municípios, e eu sei como essas coisas se processam. Por exemplo, o professor, depois de 15, 20 anos, é muito difícil ele não adquirir lá um tipo de lé, né? A versão a giz, entendeu? A poeira. A poeira. Dizem que a falta de interesse do professor é muito maior do que outras profissões, que ele perde o interesse em pouco tempo. Então, acho que é até por isso que a aposentadoria do professor é 25 anos, né? 25 anos. Eu não sei se é mais 25 ou 30, eu não me lembro bem. Mas voltando aí, quer dizer, essa é uma questão estrutural. Então, além de outros vícios, por exemplo,
você faz concurso para Barro Preto, mas você é de Itabuna, certo? Ou vice-versa. Então há uma permuta. Então você já precariza também essa relação, né? Há uma outra questão também, além de muito atestado médico, há essa questão, por exemplo, depois de 25 anos, 20 a 20 de profissão, realmente um desvio de função, né? Que aí não pode estar na sala de aula e às vezes ainda tem um quarto elemento. Em pequena cidade, você aproveita o político que está ascendendo, ele aproveita que esse profissional pede às vezes licença ou quer ir para outro lugar, para ele então contratar um contrato, né? Que não é no acesso não é mediante concurso, mas é um contrato temporário De emergência. Né? E aí acomoda ele 3, 4 anos. Então fica nessas relações. Então fica muito difícil, mas muito difícil você, você fazer o gerenciamento. E olha que Honorina, como você disse, é uma das maiores especialistas em educação, porque ela conhece, sob o ponto de vista teórico e também de gestão. Ela já era gestor, ela foi presidente de sindicato, uma das bandeiras, a bandeira dela sempre foi a defesa do professor. Então você via a pressão que ela sofreu, né, quando ela era secretária, sobretudo porque o sindicato ele também hoje ele é apropriado também pelo partido político, que no caso é o PCdoB, que faz greve, articula as coisas politicamente, quer dizer, para agora, nesse momento, é para alavancar a candidatura do vereador Jairo. Sim, diga. Você vê que tudo no Brasil é complicado, né? Tem a mão de obra, né? O funcionário público, né? Que é um cargo, você não pode botar para fora, né? Então, tudo é complicado para resolver no Brasil. Não basta só vontade para resolver o problema. Você cai numa legislação e tal. Por exemplo, os professores, até que ponto nós temos professores capacitados para levar adiante o ensino do Brasil, como na Coreia, como em outros países. Como reverter isso sem colocar para fora ou sem ensinar? Então é muito complicado isso aí, né? É por isso que, por exemplo, eu gosto daquela, viu, Walter, que aí você termina entrando nessa questão estrutural da educação, você termina pensando em outra saída, alternativa. Eu gosto muito da tese do senador Buarque de Holanda, de Brasília, no sentido, né, da federalização do ensino de primeiro e segundo grau. É evidente que você não pode fazer isso, esse tipo de intervenção, se não houver uma anuência do Estado e do município, porque senão você estaria invadindo a competência privativa deles. Poderia ser uma PEC. Exatamente. Mas, por exemplo, faria como faz uma espécie de fundo, uma coisa emergencial, de 15 a 20 anos, essa federalização. Por que, Ronald? Primeira coisa para você fazer isso, você tem que estabelecer um plano nacional de salário. Então, de modo que o professor que entra em Brasília e o de Barro Preto ganha os mesmos valores e você aproveita a expertise do governo federal nessa área. O IFIT, esses institutos técnicos, são instituições de excelência. É como o Buarque dizia, né? O Cristóvão Buarque. Tanto a parte física como a parte docente, né? Perfeito. A parte física, o Banco do Brasil é igual em todo lugar do Brasil, ele tem aquela, né? Mas tem um nível, colégio que foi ideia de Brizola, que está no Brasil inteiro, inclusive Itabuna, né? Que é um modelo, é o CIEP. Que ficou atrás também, ficou no meio do caminho. Não, mas né? tem aula o dia inteiro, o aluno entra pela manhã, recebe uma alimentação, estuda, fica meio-dia, almoça, tem a sobremesa, aí depois ele estuda, tem uma atividade física, aí ele volta a ter uma refeição e vai para casa. Tem aqui, tem Porto Seguro. Você vê o seguinte, que se Brizola fosse presidente da República em 89, né? 89, eu fico pensando assim. O Brasil poderia ter sido diferente. diferente. Você vê uma coisa, né? Eu sou de direita, dizem que eu sou de direita, eu sou de direita mesmo, mas eu votei no Brizola, fiz campanha para ele, mesmo sendo de direita, porque Pela proposta tem coisas dele, que encobrem outras. É. Né? Tem coisas que encobrem em termos de importância outras coisas.
que ele dizia assim, se eu for presidente, ele ia fazer 30 mil CIEP no Brasil Exatamente, para cobrir toda a rede Aham. de ensino básico, não é isso? É. Então você imagina se isso... E tem uma coisa que precisa ser dita aqui, o maior inimigo de Brizola foi o PT. O PT não se conformava em ter perdido o PT que ia salvar o mundo, e quem salvou a educação foi Brizola naquela época. Né? Brizola já tinha salvo no Rio Grande do Sul, que na década de 60, quando ele foi presidente do Rio Grande do Sul, ele colocou todas as crianças na Governador escola. do Governador do Rio Grande do Sul. É. Então eu fico assim, imaginando o que nós seríamos hoje se o Brizola Tivesse sido presidente. mesmo com todos os erros, ele teria feito. Ele falou, eu vou fabricar dinheiro. Né? Ele faria mesmo, porque faria. ele fez no Rio. E fez né? no Rio Grande do Sul, Ele né? fez no Rio Grande do Sul, ele faria no Brasil. E chegou a fazer porque o modelo dele acabou na época de Collor vindo para Itabuna, veio para Porto Seguro, né? Foi o modelo dele. Era uma coisa Mas que... não replicou mais, né? Não, O ideal era replicar. Inclusive Mas- o grupo Movimento Sul da Bahia, o MESB, aqui em Itabuna, está tentando, junto à Prefeitura de Itabuna, fazer mais escolas como essa. Tem recurso federal para isso. Não se o precisa prefeito inventar roda, quiser. viu, Barbosa? Isso é no mundo todo. No mundo Você inteiro, assiste esse é o filme caminho, americano, né? um filme francês, as escolas particulares, as escolas do governo, todas elas é de tempo integral. O cara mora ali na escola. Mora na escola, entendendo? praticamente. Isso para o Brasil teria mais esse upgrade. Porque isso seria, além de um projeto de educação, seria um projeto de vida. A criança ia ficar 8 horas na escola. 8 horas na escola, a criança dorme 10 horas, então ele ficaria 2/3 da sua vida na Bélgica, vamos dizer assim. E 1/3 só ele ficaria na Índia, como naquela história da Berlíndia. Né? Então a criança sairia, é uma maneira de tirar a criança daquele ambiente nefasto. Né? De mais baixo. E só para finalizar esse assunto, fazendo um link aí, uma ponte entre o assunto que você falou do Brizola e o que eu estava falando junto com vocês aqui do Jair Araújo, né? Eu acho que é esse pensamento que você citou, Ronald, que tem que existir no Brasil. A ideologia não pode se sobressair às ideias. Se você tem uma ideologia, mas você acha que a ideia do seu opositor é melhor para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado ou para o seu país, eu acho que é isso que tem que prevalecer. E é por isso que outros estados se desenvolvem e aqueles mais tupiniquins, onde as pessoas se degradeiam por bobagens e esquecem as ideias e os projetos, aí nada vai para frente, né? É difícil, porque ninguém liga para a educação. Dizer que o programa de Cristóvão Buarque era fantástico, né? Assim como o de Brizola. Cristóvão Buarque é um... Eu não entendo até hoje porque nenhum governo apoiou, pegou aquela ideia mas o povo que Buarque, não liga para a educação e que vota no presidiário, aí está complicado. Nós vamos fazer um intervalo comercial, já o segundo bloco do programa. Aguarde aí. Olá, estamos de volta em mais um bloco, segundo bloco já do Alô Cidade Debate. Você que está ligando agora, está chegando agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você já perdeu aí, comentamos aqui sobre a educação em Itabuna. E agora vamos falar sobre a saúde, que também tem seus problemas, assim como todo o Brasil, mas aqui um pouco mais agravado, já que a única UPA que está em funcionamento está precária, não está atendendo em sua plenitude, nem sequer 50% da sua capacidade. E Itabuna já trocou de novo o secretário de saúde. Ronald Rui com a palavra. A gente não entende quantos secretários já? Do início do governo, 4? 3. 3? 3, né? 3. Não, Não, 4 com esse agora, porque teve um que durou pouco, né? Veio o de Que Salvador. falava muito aí, saiu já. Depois a menina. Depois da menina veio esse que falava muito, de né? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Aí veio o quinto já. Esse já é o quinto, né? E a gente podia estar aqui fazendo uma crítica a Fernando, ele está utilizando a politicagem para... Mas não, ele tem se esforçado para colocar pessoas competentes, né? Pessoas, indicações de gente de fora, inclusive. Exato, Então, porque a saúde é um problema mesmo em todo o nacional, Brasil. Às vezes não é um problema nem do município, às vezes é um problema das próprias incongruências do SUS, né? Que ninguém tem coragem Não de dá para trabalhar tocar, com o dinheiro do né? SUS, né? E com a estrutura paquidérmica, porque o SUS é o que é? É a descentralização e a universalização da saúde, né? Você descentralizou a saúde em 5.400 municípios. Isso a gente já conversou aqui, isso não funciona em lugar nenhum do mundo. O único lugar que adotou a municipalização da saúde foi a Noruega, a Finlândia, que é o maior índice IDH do mundo, não é? E com 4 meses eles voltaram atrás. Então não tem um país do mundo onde a saúde é
pulverizada em 5.500 municípios. Porque ela é pulverizada, mas as ordens vêm todas de Brasília. Você tem que seguir um ritual, você tem que seguir um protocolo, o preenchimento e tal. Você está com a doença, volta, média complexidade, baixa complexidade, aí você está com câncer, vai alta complexidade. Isso é um inferno, né? E eles dizem assim, que o dinheiro tem que seguir o doente e não as empresas, né? O dinheiro do SUS vamos dizer, monitorado pelas empresas, né? Que você faz o dinheiro vai para a clínica, né? O secretário devia ter o poder de, né? Você está doente, vai para o médico, o dinheiro segue o doente, não a empresa. Então, essas são as críticas que eu leio por aí, algumas teses de doutorado, algumas dissertações de mestrado que falam nesse sentido aí. Sem contar que também a falta que a gente falou aqui, a falta a existência do município, do distrito, né, que nós não temos. E que é essa que estão fazendo agora, esse arranjo, né, que pode funcionar. Né, esse arranjo que estão fazendo com para policlínica. Policlínicas, justamente. É verdade. Aí fica difícil, né? Eu acho que tem muito o que falar, não, porque o quadro é tão caótico. Né? Agora, eu acho que vai melhorar um pouco com essa ideia das policlínicas, né? Porque a policlínica você corta caminho, né? Porque, por exemplo, hoje, eu vou citar só o exemplo aqui da ressonância, porque é o mais difícil, né? Porque hoje todo médico pede ressonância. Você tem uma dor de cabeça, tem que ter uma ressonância, que senão ele não sabe o que é. Você tem um problema, uma dor no fígado, sei lá onde, é ressonância. Então, o equipamento é muito caro e a clínica que compra tem o direito de cobrar caro e atender primeiro a fila do particular, né? Então, uma pessoa que vai pelo INSS, e se essa clínica tem convênio, ela fica 6 meses na espera ou mais para fazer uma ressonância magnética. Então, com a policlínica, que vai ter esses equipamentos lá disponibilizados só para atender o paciente do SUS, né? Claro que até o particular que não quer gastar dinheiro vai acabar indo lá também. Mas a prioridade é do SUS, eu acho que aí vai diminuir essa fila. A princípio, eu acho que essa policlínica é boa e tudo, mas é um pouco assim de uma economia forçada. Porque o que devia acontecer era, por exemplo, se o custo de uma ressonância é X, o Estado vai bancar por X sobre 2, vai ter um prejuízo, alguém vai ter que pagar, o Estado vai ter que pagar do mesmo jeito. Era bom que você chegasse, eu acho que tem aí um exagero, tanto do preço do SUS, quanto do preço do mercado. Particular. Tem particulares que cobram 1.600 reais. 500 conto uma consulta. O SUS paga, acho que é 30, né? Então, tem uma coisa aí intermediária que tem que... tem pessoas aí fazendo clínicas populares para intermediar, né? Nem é 300, nem é 30, é 150. Essas clínicas que vão tomar conta do Brasil. Tomara que tomem mesmo, que é uma solução de mercado. De mercado, exatamente. Agora, Rui, eu estive olhando, inclusive, a obra da Policlínica, né? Está bem adiantada, né? Eu acho que você tem razão. O pessoal até critica o PT, que é o governo da propaganda, mas ele até na propaganda está mostrando o terreno. Se ele mostrasse o que já está lá, estava mostrando bem mais adiantado. Já está no primeiro andar, inclusive. Eu acho que essa é uma boa solução. E aqui, sobretudo para Itabuna, porque a Policlínica ela vai desafogar o hospital de base, né? E vai funcionar melhor essa regulação que tinha com o hospital de base. Agora vai ser direto para a clínica. Então, a média e alta complexidade, porque a questão, o município continua tendo seu médico local, porque é os primeiros socorros, ou então, até para encaminhar para a policlínica. Não é isso? Isso eu acho que vai funcionar melhor. Agora, olha, eu acredito que quem resolve o problema de todo mundo é a tecnologia. Né? A gente fica aí... Agora mesmo tem um mexicano que inventou um polímero que acumula água, não é? Que ele dura 10 anos, você bota debaixo da terra e ela acumula aquela água ali durante 10 anos. Quer dizer que isso vai permitir que na África se faça agricultura. Então, eu acho que esse custo da alta complexidade vai diminuir muito. Os aparelhos que, por exemplo, esses aparelhos de ressonância, eu tenho um aparelho que só tem em São Paulo. Né? Eu tive que fazer em Salvador, não tinha em Salvador, aí tinha que fazer um arranjo, né? E só tem em São Paulo. Então isso vai acabar, porque tem que chegar o momento que a tecnologia sirva a todo mundo, senão não vai adiantar nada. Né? É verdade. Bom, e já que estamos falando, né, da questão da saúde, das UPAs, né? Itabuna só tem uma funcionando precariamente, tem uma outra fechada aguardando que a prefeitura tenha recurso para contratar gente, que não adianta, né, Ronald, de abrir, ter equipamento, que ali é um mini hospital, uma UPA daquela.
A E não justiça tem também gente pra- determinou a reabertura do São Lucas, não foi? É, do São Lucas, mas a pedido do São Lucas, né? Agora eu não sei se a Santa Casa, é isso que eu não entendo. Eu falei aqui outro dia, foi até mal interpretado. A Santa Casa é um hospital de excelência como particular. Todo mundo sabe disso, é um excelente hospital da Bahia, né? E se queixa tanto do SUS, não quis atender o pronto-socorro pelo SUS, fechou lá na Santa Casa. Lá agora é tudo particular, um pronto atendimento, sinal muito bom. Agora, para que vai se meter com um hospital público sem dar qualidade, se não tem dinheiro para dar qualidade? Eu falei aqui um exemplo de uma pessoa que foi morta lá por negligência, nem médico tinha, nem enfermeiro, tinha um auxiliar de enfermagem que nem para Você ser, fala lá no hospital. para ser faxineiro, São Lucas. São Lucas. São Pô, Lucas. na época que o provedor, na época era o advogado. Ah, o Renan O Moreira. Renan, na época que o Renan comprou ou fez o acordo lá com o São Lucas, os irmãos foram contra. Eu acho que teve muita briga lá dentro que eram contra. Você né? fala os irmãos, são os provedores, Os né? provedores, né? Ah, Chamavam os irmãos é, da Santa é. Casa, né? Foram contra. Então foi uma atitude Isolada. deles. Você É. vê que foi uma atitude errada, deu no que deu, né? E para que continuar com esse hospital precário? Né? E ele é arrendado da Santa Casa, é isso? Era arrendado da Era Santa arrendado Casa. da Santa né? Casa. Então, assim, eu acho um absurdo. Eu tive a oportunidade de testemunhar lá, né, esse caso, uma morte de uma jovem por negligência. Não tinha médico para atender, não tinha enfermeiro. O cara que atendeu, eu acho que ele sequer é auxiliar de enfermagem, ele não sabia nada. Agora, Rui, eu não entendo como Um é que o Ministério absurdo. Público pode obrigar a Santa Casa a... Tem um hospital ter um público. hospital público. Então Eu não- tinha que obrigar ela, se É porque a fosse para Santa obrigar, Casa obrigava ela a é atender empresa lá. particular, não é não empresa é. pública, né? Eu estava até Não, comentando outro dia, antigamente é- a Santa Casa tinha aquela coisa religiosa, né? Você via até as irmãs freiras É uma atendendo. Hoje organização não, hoje é um social, hospital né? particular. Social, mas não é do governo. Não, né? não é é do governo, é particular, privada, é é privada. privada. E tem lucro, inclusive está muito bonita, né? Você entra lá tudo no mármore, no granito. Parabéns à Santa Casa. Agora, querer se meter nessa área do SUS sem dar qualidade e depois ficar se queixando que o dinheiro é pouco, para quê? É, porque a Santa Casa tem seus erros, como todo mundo tem, mas em todo o Brasil, a crise das Santas Casas, em todo o Brasil, né? Todos- 1.600. Em todo o É, Brasil. e é como eu disse aqui, a Santa Casa para a população é uma caixa preta, porque eles não têm obrigação, não prestam contas à sociedade, ninguém sabe o que é que rola lá dentro, aí fica, precisa de dinheiro sim, mas por que precisa de dinheiro? Para onde foi empregado o dinheiro que o governo passou? Aí ninguém fala, então É complicado. é complicado, né? Melhor deixar para lá essa ideia de coisa pública. Eu aconselho aí o provedor, que inclusive é uma pessoa jovem, a repensar essa situação, porque se não tem condição, deixa lá, né? Deixa essa questão pública para o governo, para o município, e atende só os casos de altíssima complexidade, que é o coração, né? Que o Instituto do Coração lá dentro funciona bem, né? A parte de oncologia. Oncologia, também, né? Até que o governador tire também, porque eu soube que o governador quer tirar, né, para o Hospital do Cacau. Por falar em Hospital do Cacau, a gente está falando aqui para Ilhéus também, e o pessoal de Ilhéus, a gente precisa repensar, gente, o que é que Ilhéus quer, porque vocês têm um hospital agora de primeira, um hospital de qualidade, que é o da Costa do Cacau. Aí estão se queixando porque fechou o hospital que não funcionava bem, né? É um hospital que todo mundo se queixava em Ilhéus, que não funcionava. Aí o governador faz um hospital bacana e fecha aquele para transformar numa maternidade, que Ilhéus não tem uma maternidade. Itabuna tem uma maternidade da Santa Casa, Itabuna tem a maternidade da Mãe Pobre, Ilhéus não tem. Então, qual é a queixa do morador de Ilhéus? O que é que o morador de Ilhéus então quer? Ele gostaria que o hospital então fosse mais próximo, fosse no centro, né? Porque você tem um hospital dentro de Ilhéus hoje, de capacidade semelhante aqui de Itabuna, igual ao hospital de base, igual ao hospital da Santa Casa. Então não tem por que tanta queixa, né, Ronald? O que é que você acha? Olha, como eu Deixando digo. a política de lado, É um né, assunto claro. muito complicado. A Organização Mundial de Saúde, que eu li isso em um lugar, disse que é um hospital para cada 150 mil habitantes. Daí aqui lá nos Estados Unidos tem os condados, que são realmente 150 mil habitantes. Você pega, por exemplo, Gongogi, Ubatã e Piauí, junta ali 150 mil, faz um hospital, evita esse problema. Se nós tivéssemos um distrito aqui, né? Evita esse problema de ter feito Costa do Cacau, você não sabe como dimensioná-lo, porque não sabe se ele vai atender Itabuna, Ilhéus, a região. Né? Eu não sei, Ilhéus tem outro hospital? Tem. Então pronto, eu acho que Ilhéus já está bem servido de hospital. E falta a maternidade que vai ter Eu acho que pela lógica não deveria ter mais hospital. Tem um hospital lá de
do candidato a senador. Jorge Viana. Jorge Viana, então me diz que é um bom hospital. Na Ilhéus está bem servida de hospital. Como Itabuna também agora está. O que falta aqui é mais qualidade, né? Por exemplo, o hospital de base precisa de mais recursos para ter mais qualidade para os seus internos, né? Os que estão internados ali, porque tem hora que a gente vê lá que falta alguma coisa e tudo mais. A Santa Casa é um hospital de excelência, como eu falei aqui. Então, o que a gente precisa aqui é essa questão do SUS, ter mais agilidade para atender aquelas pessoas menos necessitadas, que vêm da região toda, né? Porque se fosse só para Itabuna e para Ilhéus, a população dessas duas cidades hoje estariam bem servidas. Você vê, né, Rui, mas, Barbosa, a gente tem aí uma eleição de presidente, você não vê um debate sobre saúde. Sobre, porque a gente vai acabar com as filas, ninguém diz, ninguém fala entra. como Nós entramos aqui mais Mas um aí pouco tem um detalhe, profundamente, Rony, o tempo não dá, né? Por exemplo, tem candidato que tem 30 segundos, tem outro que tem 19 segundos. Mas quem tem não faz, essa que é a questão, por exemplo. O PSDB tem um tempo enorme. É uma novela. O PT tem um tempo enorme. Quem está falando aí em reforma tributária? Ninguém. Entendeu? Eles estão fazendo aí a luta para saber se chega no segundo turno. Você vê que o Paulo Guedes falou de CPMF e Ave Maria, quase que o mundo vem abaixo, né? Quase que Bolsonaro morre lá né? E vai ter que ter CPMF, porque você vai fazer o código tributário, você vai fazer a reforma tributária e você tem que ter um marcador. Por exemplo, se você fizer a reforma tributária, hoje é 40% do PIB, né? Que você 40%. Aí você pode baixar para 20% e esses 20% bota na CPMF. É a mesma coisa. Sendo que aqui é mais fácil você ir tirando e diminuindo, à medida que a atividade econômica for aumentando. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, Rony. Aliás, vamos deixar falar no terceiro bloco sobre o presidente da República, né? Porque tem muito mais coisa para falar. É o próximo. Já é o próximo, o terceiro? Então no próximo bloco a gente vai falar disso. E eu deixo até uma pergunta para você, né? Porque o CPMF era baseado no cheque, era o imposto do cheque. O cheque acabou. A movimentação bancária. Sim, mas aí virou outro imposto, então não vai ser mais CPMF, né? Não muda o nome, porque o cartão também... Vale. Vai a mesma coisa. Você movimentou a sua conta. O cartão eletrônico, né? Você movimentou a conta, incidência. Mas o brasileiro também não suporta mais pagar imposto. Eu acho que o que tem que fazer, vou deixar para o próximo bloco essa discussão, mas é o enxugamento da máquina. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Terceiro bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cali e Rui Corrêa, estamos aqui debatendo assuntos que interessam a você. E se você está nos assistindo aí pela rede social, mande seu comentário, né, sua sugestão, que a gente vai ler aqui no programa. Se não der tempo de ler nesse programa, no próximo a gente vai registrar, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência. Bom, a gente estava falando aqui sobre os presidenciáveis, sobre as propostas, que a gente não está vendo, a falta das propostas, né, Ronald? Então, eu deixei uma pergunta no ar aqui, né? Ao invés de criar um novo imposto, não seria melhor o enxugamento da máquina, melhor administrar essa máquina para o povo não pagar tanto imposto? Não, mas olha, a reforma tributária já devia ter sido feita há 30 anos. Né? Além de pagar muito imposto, o pior de tudo é a complexidade do sistema tributário. Tem empresas que têm um setor só para saber qual imposto vai pagar. Né? As pessoas, apesar disso, não estão seguros. Eles pagam, mas não estão seguros de que pagaram, cumpriram todas as suas obrigações, dado a complexidade. Então já está todo mundo, a esquerda, a direita, todo mundo ciente de que tem que unificar os impostos, fazer a tal do IVA, Imposto de Valor Agregado, que é como é em todo lugar do mundo, sem inventar nada. Você compra qualquer coisa, em qualquer lugar, e paga um imposto. Não é? Você divide aí, nos Estados Unidos são 3 ou 4 alíquotas, aqui tem mais um pouco, por causa da nossa cultura. Mas você compra um palito em um avião, você pega a nota fiscal e bota imposto, X, e pronto, acabou. Não tem COFINS, PIS, não tem esse penduricário todo. Então essa simplificação é que é importante. E baixar não é? Baixar a carga tributária, que é complicado, porque a máquina hoje só funciona com essa carga tributária. Por isso é que eu lhe falei do CPMF. O CPMF não é mais nesse caso não seria mais um imposto. Seria o único. Não, você pagaria esse imposto, né, que representa 40%. Aí vamos baixar para 20%. Esse imposto, o IVA, né? E o resto paga na CPMF. Porque lá, vamos dizer assim, faz um balanço de 6 meses, se o Brasil cresceu 2%, aí esse crescimento você tira do CPMF, né? O que refletir no tributo, tira da CPMF. Você vai baixando dela até zerar. Tá entendendo? Não é mais...
CPMF não é como foi, mas no imposto, né, seria a substituição aqui de uma parte do imposto devido para a CPMF. CPMF. Isso é uma maneira mais fácil de você baixar o imposto. Porque você baixar um imposto já estabelecido é difícil. Complexo. Olha, eu acho que imposto não dá mais. Agora, a minha preocupação é exatamente essa. Não vi de nenhuma campanha dizer como é. O Paulo Guedes está dizendo que vai o imposto de pessoa física, o imposto de renda das empresas baixar para 20. Mas o ganho em escala seria exatamente botar uma espécie de CPMF. É mais fácil de arrecadar e o custo é menor. Entendeu? Também tem esse problema, ninguém pode falar a verdade. Né? É, Ninguém pode falar a verdade, nem ele, nem o do Pois PT, nem o do PSDB. A questão é essa. Todo mundo esconde a verdade. Tá aí que tá, que esconde a política. Aí você só tem um mês para falar de política, né? Quando se você tivesse um ano, você já vinha de lá, Vinha catequizando discutindo, sua ideia, né? Aí não tem como. Quer dizer, e aí você não vai falar, por exemplo, que a reforma da Previdência Social, que todo mundo, todos os candidatos são unânimes em dizer que tem que fazer. Né? Porque é um negócio que já está previsto. O buraco rombo, ele tem hora e local para acontecer. Não é verdade? Então, mas eu não vi ninguém dizer assim, ó, a gente vai ter que mexer nessa Previdência, tentar tirar os privilégios dos servidores públicos, né? Com relação aos privados, que é uma coisa complexa. Porque o ponto de desequilíbrio na Previdência é exatamente, não nos servidores municipais. Né? Essa coisa está centralizada nos servidores estaduais e federais. Né? É onde os privilégios é quando você se aposenta, os estados têm caixa de previdência. Não é isso? Então, quando você se aposenta, o teto, eu, por exemplo, estava vendo hoje, essa questão dos valores, o disparo, a média no judiciário de aposentadoria é 27 mil, tá certo? No privado, a média é R$ 1.500, sabe? Dos servidores intermediários, 7%. Mas você vê, por exemplo, 7 mil a média de salário, mas no judiciário é uma discrepância. Já cá embaixo é um salário e meio, O né? judiciário é 25 Não, o mil. legislativo é 17 mil a média, mas o judiciário É 25 mil, né? 27 mil, 27 mil. a média. Agora, o gozado de tudo é que o Temer queria fazer uma reforma mais complexa, com a idade e tal, aí deixaram tudo de fora e só ficaram com essa que era mais importante, fazer essa isonomia, né? Acabar com esses privilégios. E todo mundo foi contra, eu não entendi isso. Quer dizer, o pessoal que saía nas ruas era a favor de uma coisa que era contra ele. Contra ele próprio. Mas é isso que eu digo, é o cara, o boi, né? Que vai na manada sem saber o que é que está fazendo. Só a explicação é ignorância. Né? Eu chamo de idiotia, né? Que o país experimenta no momento. E uma prova disso foi, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. É interessante, as pessoas das redes sociais torcendo, ó, o preço do botijão estourou a R$100, a gasolina estourou, faltou alimento, produtos nas gôndolas dos supermercados. E é um problema que não tem jeito, é o problema dos caminhoneiros, porque liberaram o crédito, compraram mais caminhões do que a gente precisava, não é? E como é que vai fazer agora? A oferta vai ser não, pior. mas precisava renovar a frota mesmo. A gente tinha nas estradas, Ronald, aqueles caminhões velhos, sucateados, correndo mas risco hoje de matar nós temos pessoas. assim, não sei quanto por cento mais de caminhões do que precisamos, independente da... Então é complicado. Mas para um país que vive de estrada, né? E que estradas péssimas, né? E até hoje não recuperamos da greve dos caminhoneiros. Não, ainda não. Quem interferiu no PIB. Então, viu? Então você chega a os candidatos, é um teatrinho, porque ninguém quer falar o que objetivamente pensam os seus economistas, porque tem medo de que isso reflita nas pesquisas. E reflete, né? Reflete mesmo. É isso aqui, se ele estivesse falando isso há muito tempo, já estava no imaginário. Olha, aquele cara ali é a favor, já explicou porque é a favor. Dá tempo de você explicar porque você é a favor de uma ideia antipática ao público. Né? Mas não dá. Um mês de campanha não dá tempo. Um mês não, porque na realidade, como você falou no programa passado,
é os últimos 15 dias, né, que vale. É, O resto tem gente que nem estava assistindo, vai passar a assistir agora. Agora porque a pancadaria, Pancadaria. né? Começou a pancadaria. O Alckmin está batendo para todo lado. Por falar na campanha eleitoral, né? Tem aí algumas questões aí para se colocar. Uma delas é que o eleitor, principalmente da classe média alta, a tendência é se abster de ir às urnas, né? Uma boa parte aí está sem querer votar. E fica aquela discussão, né? Mas é obrigado, se não for tem que justificar, vai pagar multa, aquela coisa toda, num país onde a democracia se diz plena e não é, né? Porque essa coisa da votação ser obrigada, eu acho que já tinha que ter passado há muito tempo. Isso é absurdo. Agora eu vou fazer aqui uma análise que estavam comparando essa eleição com a de 89, né? A de Brizola Aqui, com Lula, Collor. tal, com o Collor. E realmente está Bem aparentando, parecida, né? agora com uma diferença muito importante. Naquela eleição, a polarização foi no segundo turno. E agora, por erro de estratégia do pessoal de baixo, a polarização já é agora. turno. Então ela pode ser decidida no primeiro turno. Né? Porque vai ter o voto útil, né? Foi um erro de estratégia, inclusive reconhecido pelo aquele da Paraíba, o senador da Paraíba. Do PT? Do PSDB. O Cássio Cunha Lima. E ele falou certo. O pessoal do pelotão de baixo não devia brigar com o que estava em cima, como aconteceu se a esquerda, vamos remar tudo para um lado só, né? Eles ficaram atirando para se todo lado. degradando, atirando para todo lado. O que não aconteceu em 89, né? Em 89 foi empate ali, Brizola e Lula empataram no segundo turno. Então, a polarização só aconteceu no segundo turno. Né? Dessa vez já está. Dessa vez não. Todo mundo está crescimento desidratando e só o Haddad é que está subindo lá embaixo. Né? Então aí vão ter que decidir. Quem fica com Haddad, agora vai correr todo mundo desses candidatos que estão despencando. E quem não quiser o PT, vai todo mundo para o Bolsonaro. E aí pode decidir em primeiro turno. Aí que eu acho que, veja bem, que é um retrocesso na democracia. Porque eu não suporto a questão da eleição com 2 turnos. Eu acho que foi o grande erro de FHC, ele enfraqueceu sobremaneira a democracia brasileira, porque se fosse eleição, embora 4 anos também seja muito pouco, 5 anos seja seria o ideal. Mas sem reeleição, a introdução da reeleição no Brasil feriu nossa democracia, certo? Fernando Henrique tem uma grande parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo aí. Pois é. Porque ele vendeu, inclusive, o segundo mandato dele só para ganhar o segundo mandato. Exatamente. Então isso ocorre o seguinte, que se não tivesse uma eleição com 5 anos, o candidato que saísse com um excelente mandato, no mínimo ele ficaria de fora 5 anos. No mínimo. Né? Entendeu? Quebraria e ele teria que manter aquela aura, aquela política, sem essas conexões, porque no governo de coalizão e no Brasil, enquanto você não mudar esse modelo, o sistema político, vai ser sempre um governo de coalizão, porque os partidos, nessa proliferação de 35 partidos, é impossível você ter 2 partidos estáveis, né? Como na América, os democratas e o republicano. Então, é muito difícil e abre brecha para esses fenômenos, né? Collor, agora Bolsonaro, quer dizer, de repente o país cai naquela letargia, na desesperança e aparece uma pessoa que, sabe, fere qualquer ideia, que eu acho que é importante, qualquer racionalidade para ver um cara que ficou 27 anos no Congresso, tem 2 processos aprovados, nunca foi um luminar e de repente encanta o país. Entendeu? Quer dizer, a instabilidade e vai fazer um governo de coalizão, porque em janeiro ele não tem nem 30 deputados com ele e ele vai ter que sentar com a bancada com os líderes de partido. E aí eu tomo lá de cá de novo. Mas tem uma sintonia fina na política, Ronald Rui, que é o seguinte. Tem um momento de clamor da população por algo que ela acha que está errado e ela clama por aquilo. Esse segundo ali de sintonia fina que o candidato Bolsonaro pegou era aquele momento em que a população queria uma ordem no Brasil.
porque a coisa estava descambando, além da corrupção, do mensalão, além disso, tem a questão da violência, da impunidade, do tráfico de droga, do estupro, que impune também, aquela coisa toda. E Bolsonaro pegou o fio da meada. Mas ele pegou não o representa, não, pelo contrário. Não, ele pegou o discurso, mas ele pegou o discurso tudo de que ordem. você falou, assim, de ele ordem. chegou a citar um extremismo, ele chegou a citar um cara que foi o maior torturador do Brasil, e ainda assim ele teve a aprovação do povo que, por ignorância, por ignorância, achou que isso era uma isso que eu quero dizer. Quer dizer, é. o discurso, só um pouquinho, o discurso politicamente incorreto, então o Estado, essa letargia, essa desesperança, né? Essa coisa de você não ver as estruturas, as instituições representando a sociedade, é que leva a exatamente isso. Que nada é absurdo, não vou lhe comer, ou o apartamento era para comer gente. Quer dizer, expressões que na normalidade seria uma coisa, né, grosseira, estúpida, né? motivo de jornal nacional, mas na voz ou na personagem Bolsonaro soa com uma coisa que irrelevante. Como foi com o Trump? Aí tem esse problema. É um fenômeno mundial. É, mundial, né? Só o segundo problema, a gente sabe que o Bolsonaro não é um príncipe encantado, não é um cara que não é um Macron, vamos dizer assim, né? Você pega não tem elegância francesa. Você pega um Macron, né? É um cara que é um cara altamente sofisticado, vem do mercado, né? Ele tem tudo, é um cara direito, fez uma maioria no coisa, então 2/3 do Congresso é dele, não é o Macron. Mas tem um problema, o Bolsonaro, nada que está aí deu certo. Né? Ele já é um contraponto, mesmo ele sendo um contraponto errado, ele é um contraponto, vamos dizer, válido. Né? Porque nada que tem, o PT não deu certo, o PSDB não deu certo, tudo que está aí não deu certo. Né? Depois, ele vem também contra essa política do politicamente correto, horrível, que, vamos dizer assim, é uma espécie de uma ditadura intelectual muito forte no mundo hoje, é um politicamente correto. Né? A gente hoje em casa, eu penso o que eu vou falar. Minhas filhas, as pessoas que estão perto de mim, eu fico pensando o que eu vou falar para não ferir no mínimo ninguém. Você pode ser desagradável, né? Falando a verdade. Justamente. Então tem essa coisa toda. Depois também tem aquela história do cara certo no lugar na hora certa, né? Exatamente, Quem sabe, esse fio da meada que eu falei. Aí eu queria dizer aqui, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, o Winston Churchill. Ele salvou o mundo, eu não sei se já contei isso aqui, né? Não. Ele salvou o mundo. Ele que salvou o mundo mesmo. Ninguém acreditava em Hitler e ele salvou o mundo. Ele estava ali, era a pessoa certa. Na hora não certa, vou comparar o Winston Churchill com o Bolsonaro, né? Mas ele salvou o mundo naquela hora. Quando acabou a guerra, ele destruiu a Grã-Bretanha. Né? Ele estava no lugar errado, na hora errada. Né? Ele manteve o padrão ouro economicamente e destruiu o Império Britânico. Só foi se recuperar com Margaret Thatcher, não sei quantos, 40 anos depois. Então tem esse viés aí de também aquilo que a gente falou, que a direita sempre cola o que é tudo de ruim, né? A esquerda conseguiu ter o monopólio do bem e do humanismo, né? Tudo quando o Boulos diz que é Stalin, todo mundo aplaude, é um herói. Se um cara de cá cita um cara de direita, é um bandido, tal, é um torturador. Então tem esse também, tem essas coisas também, né? Por exemplo, né, vou dar outro exemplo aqui rapidinho. Cuba foi governada 50 anos por um ditador, adorado, idolatrado por todos os seguidores do PT, que pregam a democracia. Olha o contrassenso, olha a contradição, né? Então, é assim. Mas você vê que vocês estão tendo aqui um contraditório, né? Aí, o Brasil, eu termino, não tem como fazer. Veja bem, Cuba, 50 anos de bloqueio continental. Porra, isso é um princípio universal, a autodeterminação dos povos, tá certo? Eu não entro no mérito, acho que Cuba tem, né? Eu vejo muitos programas, mas não tive lá ainda. Mas, por exemplo, a educação é uma excelência, a saúde do povo melhorou, mas sobre o aspecto que eu acho essencial, né, ao ser humano, que é a liberdade, isso não existe, e eu faço crítica profunda. Agora, também, sem ele se fechar, estrategicamente, não tinha como sobreviver o império ali a 150 quilômetros. Miami fica a 150 quilômetros. Essa história do bloqueio é totalmente falsa.
Só os americanos não fornecem produto diretamente a Cuba, mas o Brasil fornece, a Europa fornece, a China fornece, a Rússia forneceu. E outra coisa, outra falsidade também, porque a mídia também é fake, né? O governo de Fulgêncio Batista, né, Cuba era um dos países mais ricos do mundo, era o país do maior PIB do mundo, é o único país que tinha ar-condicionado nos hotéis, você sabia disso? Não. Então o Cuba era uma excelência. Hotéis da máfia, Rony. Hein? Hotéis da máfia. Mas não importa. Mas tinha, né? Mas tinha. Eu não sei assim até que ponto o percentual da máfia, mas essa história de dizer, porque Cuba era uma degradação. E veio que era um puteiro, perdoa a expressão. E veio Fidel Castro e tomou conta de tudo, passou 50 anos lá, e nego fugindo de lá, né? E também tem esse viés. Eu acho que essa discussão, eu não sei se vai levar a gente. É a mesma que. Só um pouquinho. É a mesma daquela que diz, ó, Estados Unidos é ruim com o Trump e tal, e os brasileiros estão todos querendo ir para os Estados Unidos. Justamente. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, mas na volta a gente vai comentar ainda mais, porque temos mais um bloco aqui para a gente encerrar o programa, né? Não sei quanto tempo vai ficar, mas ainda tem um bloco. A gente volta já. Estamos de volta aqui, mais um bloco do programa Alô Cidade Debate. Esse bloco a gente reservou para falar um pouco da política estadual, mas eu queria entrar no assunto local, ainda falando de política, né? Tivemos um episódio aqui em Itabuna, na semana passada, no Centro de Cultura Adonias Filho. O pessoal que fazia a campanha do Guilherme, do Bolsonaro, estavam lá se reunindo ali no Centro de Cultura quando foram abordados por um grupo que estava lá de oposição e entraram em atrito. No grupo do Bolsonaro tinha um soldado, um policial, e aí acabou pedindo as viaturas para irem lá e deram ordem de prisão aos rapazes que estavam lá, se diziam petistas, né, e comunistas, PCdoB, e estavam portando cigarro de maconha, alguma coisa assim, e parece que essas pessoas foram detidas. Logo depois, foi para surpresa de todos, o diretor do Centro de Cultura, o Cláudio foi demitido, né, pelo governo do estado a pedido desse grupo que estava lá no Centro de Cultura. Mas o Cláudio nem sequer estava no Centro de Cultura, ele estava em Salvador. E aí depois houve uma comoção por parte dos artistas que viram ali que o Cláudio não tinha nenhuma culpa e resolveram fazer um abaixo-assinado, né, encaminhar ao governador para recolocar o Cláudio no cargo. Mas, segundo eu soube, né, o pessoal da Secretaria de Cultura acha que o Cláudio, no mínimo, foi negligente porque deixou o Centro de Cultura entregue a uma turma que não tinha nada a ver lá, de estar lá naquele local naquela hora. E esse movimento acabou sendo um movimento político, aí entraram alguns políticos do PT nessa história, né, e acabou se transformando em fato político. Viralizou, um lado... Um lado de Bolsonaro, outro lado do PT. Isso acontece, isso é inevitável, né? Agora, eu acho que foi uma falta de tato do diretor do, sei lá, como é que... Centro de Cultura. Centro de Cultura, sabendo que o governo é contra Bolsonaro, o governo de esquerda, permitiu, né? Foi, no mínimo, uma falta de tato. Né? E pior que feriu a legislação eleitoral, né? Porque é um bem público, estadual, e o que está em jogo é uma eleição estadual. Né? Então, artigo 73 da Lei 9.504, Lei das Eleições. Agora, o que há também, circula também, que já havia que o local também era usado politicamente para partidos, essas coisas todas. Por conta disso é que a turma de Bolsonaro também foi para lá. Se achou no direito de... Se achou no direito tal. Mas eu acho que o episódio em si, todo ele foi mal conduzido. Mal conduzido. Porque não precisava ter chegado a esse nível, ao ponto de levar a delegacia. Aí você vê o nível de intolerância. Né, eu acho até que devia ser usado. Se fosse usado, tivesse um critério justo, né? Você usa, pede tantos dias antes, usa e tal, não tem nenhum problema. Mas esse confronto que você falou mas a radicalização, a radicalização é que está levando a isso. Se não fosse, não teria repercussão. E esse é um fato que a gente volta agora, só fazendo uma ponte com o assunto anterior que a gente comentou aqui, sem a gente se estender muito, essa eleição do Bolsonaro, né, que está se propagando aí, que pode acontecer até no primeiro turno. As pessoas até que eram simpatizantes eleitores do PSDB
por não ver esse radicalismo no PSDB, viram em Bolsonaro essa possibilidade de fazer esse confronto com o PT. De confrontar Mas com o é PT. isso que É isso que ele é isso que a gente está substituiu. dizendo, que, vamos dizer, o discurso do PT é quase igual do PSDB. É, Quase igual. quase igual, é. Né, é isso que a gente falou aqui na eleição passada. Muita gente que votou em Aécio, eu acho que 20%, eu digo, 20% são de esquerda. De esquerda, Pessoas que não se identificavam com o PT, porque o PT é um tipo de esquerda, É. né, o eurocomunismo Mudou. é outro, o socialista é outro, É. e o stalinismo, o trotskismo, tem, né? Tem, É igual, As variáveis. é igual a ideologia de gênero, tem um bocado de sexo agora. Pansexual, tem. Né? Então é isso aí. Então, agora não. Agora ninguém de esquerda vai votar em Bolsonaro, ninguém de direita vai votar em Haddad. Então agora. Então, voltando ao tema aí, né, Rui? Haja vista a nossa situação aqui, eu mais Rui. Mas eu volto a dizer, acho que foi um equívoco da população brasileira, já que existe o primeiro turno, o voto é de qualidade, é o voto do candidato, é o voto Da num proposta, programa. no Agora, da forma que foi feito, o do nós contra ele, que o PT também tem culpa nisso, gerou Só isso. tem, só Para tem. impedir o PT chegar no poder, aí, né, os votos estão migrando Para Bolsonaro que tá sair na para frente, Bolsonaro, é. que é exatamente o que E você ao falou. contrário também, para impedir Bolsonaro de chegar de poder, eu voto migrando para. Tá, Quer dizer, pessoas que não se identificam com o PT, nem com o lado de cá, ou nem o lado de lá. É. Então, Eu vou migrar indo decidindo contra a agora. natureza, com Da as suas eleição. convicções. É isso mesmo. No caso do Brasil, a gente tem só um jeito aí, é ir para o parlamentarismo. Pois é. Para mais ou menos, né? Não, mas na verdade nós vivemos um parlamentarismo disfarçado de Mas a gente tem só as presidencialismo. piores, porque todo regime tem o lado bom e o lado ruim. Nós só temos o lado ruim do parlamentarismo, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Meu voto de qualidade, então, vai ser para Meirelles, viu? Bom, aí voltando ao Que- tema aí, que né? seria, na realidade, seria o melhor Candidato. melhor candidato. Um cara de centro. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista de segurar a barra, um cara já E experiente. ele provou agora seria no o melhor governo de, ele candidato. provou no governo de Temer agora que Você está um pouco errado, viu, Rui? Você está voltando na direita. Porque Não, ele seria o centro. É o seria centro. centrão, É o centro. Ele está fazendo uma proposta de centro. Um Mas cara- aí entre ele e Amoedo, aí eu optaria pelo Amoedo, porque todos são banqueiros mesmo, mas o Amoedo é mais banqueiro ainda e teria Mas como... o Meirelles é mais mas experimentado. o Meirelles, É mais experiência. aquela história de chama o Meirelles é verdade mesmo. Você vê que ele, Fernando Henrique Cardoso chamou ele, o Lula chamou, Todo e Dilma mundo chamou, chamou, né? é. E Não, o Temer Dilma chamou. não chamou, foi o grande erro de Dilma, ela não É. chamou. Lula queria de novo. queria, e ela não queria, chamou. ela que não abriu Talvez mão, se ela chamasse o Meirelles, a situação teria sido outra, né? Bom, aí voltando ao caso de Itabuna, né? Nós tivemos também essa semana, eu quero registrar aqui, o lançamento do livro do professor Adilson, né? Muita gente lá, a Academia Agral, né? Academia Grapiúna de Letras, o Ramiro Aquino estava lá conduzindo com a Eva Lima, e foi uma festa muito bonita. Talvez tenha sido o último evento no Centro de Cultura, porque do jeito que está indo, eu acho que vai fechar o Centro de Cultura, hein? E com a construção do teatro aqui, que é uma maravilha, eu estive lá vendo, primeiro mundo, Será que vão devolver para a gente? eu acho que vão esportivo? devolver o teatro. Agora, não sei o que o município vai fazer com aquilo ali, mas poderia, quem sabe, fazer um estádiozinho de futebol com cobertura, tudo bonitinho, né? E entregar o Itabunão ao estádio para construir alguma coisa lá, né? É uma opinião minha, não sei a de vocês. Bom, já estamos chegando ao finalzinho do programa. Alguma consideração, Rui? Algum alô? Não, bacana estar fazendo um programa de novo. Com essa... Aproveita e vamos mandar um alô para a turma aí que está ouvindo, né? Um abraço aí. Exatamente. Um abraço para a turma que encontra com a gente aí na rua e parabeniza pelo programa. A gente está fazendo o que é possível, né, Manuel? Segunda-feira vai ter mais. Segunda-feira o couro vai comer, porque, né, Rui? Porque Vamos ter hoje mais pesquisa, hoje vai né? ter mais pesquisa. Acho que hoje tem a Datafolha, né? É. Amanhã tem o Ibope e quarta tem o do antagonista, que é o Paraná Pesquisas. E está no meio da eleição, né? Quer dizer, há 8 dias da eleição, Da eleição, né? Praticamente. 8 dias não, né? 7 dias, né? 7 dias. Uma semana. É isso mesmo. A última pesquisa que vai sair. Aí Certo. dia 30 tem o último debate, né? Que é na televisão. E aí, muita coisa E agora também que pode vão surgir acontecer. os fakes, as as coisas fofocas. bizarras, as fofocas, não sei quem falou isso, falou aquilo. Então, né, eu mesmo já estou mais ou menos vacinado. Né? Eu recebo aí olho, vou lá no Google, Conferir se é pesquiso. verdade. Né? Se for fake, aí eu já não faço Aquela mais. menina Patrícia Pilar
ela teve que ir para as redes sociais para desmentir, porque estão montando coisa louca. Assim como montaram uma gravação, rapaz, não, os caras são craques, de Bolsonaro no hospital, xingando a enfermeira, né? Aí a Folha já disse que era fake também. Né? É um absurdo. Olha, por hoje é só, quero agradecer mesmo a você assinante, principalmente você assinante da TVC, que teve um problema aí de áudio, né, durante 2 semanas ou mais que a gente vem com esse problema aí, mas graças a Deus estamos resolvendo, já está 99% resolvido, né, e quando tiver 100%, eu quero que você também entre em contato e fale como está o som, a imagem aí na sua casa da TVI, tá certo? Pode entrar pelo Facebook, pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou até pelo nosso site e o WhatsApp, né? E você fala com a gente como é que está a imagem, o som da TVI aí na sua casa. Forte abraço a todos e a gente se vê na próxima semana.